Shalom! Estava eu aqui fazendo algumas análises com os meus botões, né? E pensando a respeito da vida dos discípulos e algumas pessoas ali que andaram com Jesus, né? Como que a vida deles era antes de Jesus e como que a vida deles se tornou após Jesus. E aí eu fiquei pensando, né? Pedro, o pescador, devia impostos, tinha família, esposa, né? Uma sogra doente, e ali estava batalhando para não ser preso. Tinha uma vida simples. Se eu não me engano, Tomé fazia vinho e vendia vinho, era disso que ele vivia. Mateus era cobrador de impostos. Por ser bom em cálculo, foi prestar seus serviços a Roma, ao Império Romano, tentando, né, que com esse dinheiro pudesse mudar de vida, a vida da sua família, mas, para sua surpresa, sua família rejeitou o dinheiro, rejeitou ele, porque entenderam que ele estava se aliançando a Roma e tinham aquele dinheiro como dinheiro impuro, né? Até porque vinha do sofrimento, do muito sofrer do povo. Maria Madalena, prostituta. Pedro Zelote, estava treinando para ser assassino, para fazer justiça com as próprias mãos. Então, até ali, cada um levava e sobrevivia de acordo com as suas concepções e com o que tinham e que podiam fazer. Após conhecerem Yeshua e Yeshua entrar na vida de cada um deles, aqui eu só dei alguns exemplos, assim, que foi o que eu pensei, assim, né? Mas você pode estudar profundamente mais a respeito de cada um. E aquilo que eles viviam, eles largaram. Porque encontrar Jesus na vida deles foi um divisor de água. Então, por aqueles 3 anos, eles viveram uma nova experiência. Tiveram um propósito na vida. Não era só sobreviver, não era só resolver os problemas que todo mundo tem para resolver, né? Não era só sustento, não era só correr atrás de dinheiro, mas eles descobriram um tesouro que a traça e a ferrugem não corroem e que dava uma esperança além daquilo que eles estavam vivendo, que tinha algo mais. E aquilo foi cravado no coração deles. E eles entenderam e conseguiram abrir mão de tudo aquilo que para eles antes era prioridade para seguir nesse caminho. Tanto é que eles eram conhecidos como seguidores do caminho. Eu fiquei pensando, né? E aí vai a reflexão, né? Aqui com os meus botões e para minha vida, né? Eu fiquei pensando, vai aí mais 40 anos que eu sigo a minha vida, com um foco num propósito, mas em meio a isso, com as atribuições do dia a dia, com os compromissos, as responsabilidades, eu até tenho bastante responsabilidades, e percebi que o que muda a minha história e o que me trouxe a minha trajetória aqui, eu tive a oportunidade de ter esse encontro e de conhecer Yeshua já muito pequenininha. Minha saudosa avó, que o Eterno a tenha, bendita seja a sua memória, né? Me levou lá pequenininha para conhecer Jesus, e quando eu conheci Jesus, aquilo ali fez diferença na minha vida. E brotou, algumas sementinhas foram lançadas no meu coração e elas foram germinando, e eu passei boa parte da minha vida buscando isso como propósito, porque eu entendia que para mim aquilo era o propósito. Porém, depois de tanto buscar isso e almejar isso, eu percebi que a minha visão estava num foco. E eu estava cumprindo o propósito de Deus, ainda que sem aquilo que eu achava que era crucial para que eu cumprisse o propósito de Deus.
E houveram rupturas na minha vida. E essas rupturas até me fizeram acreditar que talvez eu não pudesse cumprir o propósito de Deus, né? Porque na minha concepção limitada e humana, eu tinha idealizado uma forma que esse propósito seria cumprido. Mas com a minha forma de viver, com o caráter de Cristo impregnado, os princípios, o amor, né, o valor, a empatia. E, enfim, eu vejo hoje, eu faço um panorama, né? A gente começa a fazer uma análise e eu começo a perceber que eu cumpri não como eu quis, como eu idealizei, mas como o Eterno projetou para que fosse na minha vida e até hoje para que seja na minha vida, né? E por isso que os vídeos estão aqui, por isso que você pode ouvir de uma pessoa comum, né, essas reflexões. E é isso que acontece. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles tinham a Torá, eles tinham a instrução e eles tinham suas vidas. Só que quando Yeshua entrou na vida deles, mostrou a eles uma forma diferente daquilo que eles tinham pré-concebido de que seria servir o reino de Deus, né? E eles viram milagres, e eles viram coisas que eu acredito que eles nunca imaginaram, conceberam que poderiam ver e viver, né? E isso foi na minha vida. Eu concebi algo, eu idealizei uma forma de servir ao Eterno e ela não aconteceu. Mas em nenhum momento da minha trajetória nesses mais de 40 anos aí, desde que eu conheci Jesus, eu deixei de falar dele. Eu deixei de acreditar nele, eu deixei de entender as boas novas e anunciar as boas novas, né? Eu, graças ao Eterno, tenho uma coleção de pessoas especiais, né, que eu pude falar de Jesus e que puderam conhecer, né, e ter uma vida transformada com Ele também. Então, assim, eu queria trazer essa reflexão que, às vezes, a nossa vida ela sai um pouquinho daquilo que nós projetamos, mas nunca do controle de Deus. Porque independente do que nos aconteça, independente das escolhas das pessoas que estão ao nosso redor e até às vezes das nossas próprias escolhas, o Eterno tem o controle absoluto de tudo. Nada sai do controle dele. Não é porque algumas coisas têm a aparência de que saíram do controle, que se desestabilizaram, mas não. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Paulo mesmo falava, né? O Eterno ele usa as coisas tolas para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. E isso nos dá, aí remete à ideia de que não é como nós achamos, não é de acordo com a nossa caixinha de perfeição, que todo mundo tem que caber naquela forminha. Não, o Eterno ele é autônomo, ele é o criador de tudo e tudo que ele criou é perfeito e faz parte de uma engrenagem e funciona. Então, assim, independente daquilo que nós projetamos para as nossas vidas, independente daquilo que fizemos planos, mas os planos não deram certos, porque o que está valendo na nossa vida são os planos dele para mim e para você. Então, que isso você possa refletir e fazer essas reflexões de vida de vez em quando e saber que o Eterno não perdeu o controle de absolutamente nada e que sim, todas as coisas na nossa vida cooperam para o nosso bem e para aquilo que o Eterno tem preparado para nós. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.